ouvindo tantas vozes dizendo ao contrário, você não vai conseguir, você não pode. Né? Uma vez assim, sempre assim. Então, assim, Deus foi tirando todo o lixo que foi trabalhando jogado. com você. Agora, Saulo, é interessante você falar isso, né? Porque um dos lemas desse movimento é liberdade. Tá? Então você tem que ter liberdade para escolher a sua sexualidade, que sexualidade é escolha e não biologia, não é? Isso são bandeiras levantadas. Mas pelo que você está falando, quando você decidiu escolher, não é, não ser gay, você não tinha muita liberdade, né? Não te deram essa liberdade apregoada, né? Pelo contrário, né? Ali houve muito descrédito, perseguição, me senti humilhado em certos momentos por aquele movimento ao qual eu antes fazia parte. Né? Eu vejo até hoje, né, que você é perseguido simplesmente por falar essas coisas que a gente está falando aqui. Eu já vi, né, você ser perseguido, criticado assim veementemente, perseguido no sentido, não, ninguém vai matá-lo, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas assim de marcar você, né, nas mídias sociais para estar sempre combativamente indo contra aquilo que você está falando, né? E eu acho interessante isso, porque é a grande bandeira, mas na verdade ela não é ela é uma falácia, porque se não seguir a cartilha, né, essa liberdade não é uma liberdade tão séria assim, né? E fica essa luta, esse conflito. Agora, uma outra pergunta que fazem, né? Dizem, não, olha, isso acontece porque ele sofreu uma lavagem cerebral, porque a igreja está obrigando ele, ou quem sabe até porque hoje é fonte de você ter receita, é porque a igreja sustenta você. E como é que ficam esses argumentos aí diante do Saulo de hoje? Então, até mesmo esse discurso da cura gay, né? São duas palavras muito mal utilizadas hoje. Né? Sempre foram, aliás, né? Porque quando eu estava nesse local de deserto e um gerente do banco onde eu trabalhava, ele percebeu o meu sofrimento, ele me fez uma pergunta para ir até a casa dele, porque haveria uma reunião lá, eu fui. Era uma reunião, era uma célula de uma igreja batista. E quando eu cheguei ali, as pessoas percebiam a minha realidade. E eu falava, porque era muito fácil falar do meu sofrimento e de onde eu saí. Ninguém pegou a Bíblia e abriu lá em Romanos 1 e começou a dizer sobre o pecado da homossexualidade, como Deus via essa questão, né? Ninguém foi lá no Velho Testamento também ler os versículos que falavam a respeito disso. Eu simplesmente olhei para o meu sofrimento e falei, eu não quero estar neste lugar. Então eu olhava para trás e não queria voltar para lá. Eu queria algo novo. Mas não houve nenhuma assim, ninguém me obrigou a isso, não teve lavagem cerebral. Né? Foi uma decisão minha. Que, aliás, é um dos pontos que hoje também nós temos dentro do Bússola Sexualidade, que é a liberdade de uma pessoa que está em sofrimento buscar ajuda e encontrar. Não, eu acho um absurdo, né? Porque eu estava conversando com um adolescente que está vivendo uma crise de identidade. Então, nós estamos conversando, ele estava com essas questões, essas palavras todas e tal, e eu disse para ele o seguinte, olha, você está vivendo uma crise de identidade, tá? E você pode buscar ajuda para isso, para você poder se entender, se conhecer, você está na fase da adolescência. Mas existe um grupo, uma mídia, um povo que vai dizer que se a gente fizer isso, tá, a gente está tirando a sua liberdade de ser o que você gostaria de ser. Daí eu fiz a seguinte comparação, né? Eu disse assim, se chegasse alguém aqui na minha sala, ou na sala de um psicólogo, ou na sala de qualquer profissional, e dissesse assim, olha, eu estou com uma ideia fixa na cabeça, eu vou me jogar do 24º andar de um prédio. Já está colocado na minha cabeça. Então você acha que qualquer profissional ia dizer assim, isso mesmo, você tem toda a liberdade, pula mesmo, vai lá, meu querido, sai do armário e pula. Ele falou, claro que não. Então,
Por que que só nas questões da identidade sexual a gente diz, pula mesmo, faz isso, né? Quando na verdade a gente tem que ver quais são os fatores que estão dentro da alma, quais são as questões que estão em litígio, porque senão a gente vai para um outro estágio da vida, como você foi, 12 anos, para um outro estágio da vida, levando os mesmos conflitos que não foram resolvidos. Então a gente fala de cura gay, eu não gosto desse termo, cura gay, mas cura interior eu gosto, porque todos nós, não importa qual seja a questão, não estou falando de homossexualismo, estou falando de qualquer questão, trazemos marcas na nossa alma que precisam ser trabalhadas, não é? E precisamos, às vezes, ressignificar coisas que nos levam a outros tipos de atitudes. E a palavra de Deus sempre vai nos mostrar, não é, o poder transformador e curador do Evangelho, desses laços de dentro da alma que só o Senhor faz. Claro que existem ferramentas, né, psicológicas, sociais, mas tem alguma coisa da graça de Deus muito específica que vai lá e nos dá a força interior, nos dá essa coragem que chama-se poder do Espírito Santo, né? Que entra dentro da gente, você falou, veio de dentro para fora, porque o poder do Espírito Santo se instala, se alia à nossa vida e começa um processo de transformação, né? E você passou pela mão de muita gente boa que te abençoou, mas essa gente boa não tem o poder de mudar ninguém. Você teve que dizer, olha, eu quero decidir isso para a minha vida, com a graça de Deus eu vou conseguir, e está aqui hoje falando essas coisas para a gente, né?